2 Timóteo 3, de 1 a 9. Sabe, porém, que nos últimos dias haverá tempos difíceis, pois os homens amarão a si mesmos, serão gananciosos, arrogantes, presunçosos, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, incapazes de perdoar, caluniadores, descontrolados, cruéis, inimigos do bem, traidores, inconsequentes, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, com aparência de religiosidade, mas rejeitando-lhe o poder, afasta-te também desses. Porque entre eles estão os que se intrometem pelas casas e conquistam mulheres tolas, carregadas de pecados, dominadas por várias paixões, que estão sempre aprendendo, mas nunca podem chegar ao pleno conhecimento da verdade. E a semelhança de Janes e Jambres, que resistiram a Moisés, eles também resistem à verdade. São homens de entendimento corrompido e reprovados na fé. Mas eles não irão adiante, pois sua insensatez será revelada a todos, assim como aconteceu com aqueles. Palavra do Senhor Jesus Cristo. Nós consideraremos 2 mandamentos de Deus, 2 ordens de Deus, dadas pelo apóstolo Paulo ao pastor Timóteo, e é para todos nós, povo de Deus, povo da igreja, povo cristão. Eu confesso para os irmãos que, se eu fosse solteiro, ao ler essa passagem agora, eu pensaria 2 vezes em casar e pensaria 10 vezes em ter filhos. Mas o segredo ou a saída não é ficar solteiro e nem deixar de ter filhos, mas orar. Eu fico aqui pensando comigo mesmo, qual é o homem, e agora eu vou me dirigir aos homens casados ou não, qual é o homem que se atreve a querer ter uma esposa e filhos sob sua responsabilidade, num mundo como esse, que o apóstolo acaba de descrever, e que não é um homem de oração, que não se dobra, que não se curva, e que não derrama lágrimas diante de Deus para proteger sua esposa e seus filhos. Seria melhor não casar e não ter filhos do que atrever-se ao casamento e a ter filhos e não ser um homem de oração. Porque nós estamos vivendo tempos difíceis, tempos terríveis. E os 2 mandamentos que nós vamos aprender aqui, que foram dados para Timóteo e para nós, revelam, irmãos, 19 razões descritas pelo apóstolo Paulo. Razões que são provocadas por nós. Tem gente que quer culpar a Deus pelo mundo ser como é, mas o mundo é como é por causa dos homens. O mundo é como é produto da pecaminosidade humana. E num mundo assim, se você tem filhos, como você se atreve a não se dobrar, a não chorar, a não jejuar e a não orar? Como? Como? É um absurdo, é inimaginável, é impensável um homem cristão, um marido cristão, que não ora pela sua família. Queridos irmãos,
Vejamos, o primeiro mandamento está no versículo 1. Sabe, o segundo mandamento está no final do versículo 5. Afasta-te também desses. O primeiro mandamento, sabe, reconhece o quê? O modo é imperativo, é um mandamento, é uma ordem. Está no tempo presente, e eu tenho explicado aos irmãos que na língua grega o tempo presente equivale ao gerúndio da nossa língua. Portanto, o apóstolo está dizendo, sabe e não pare de saber. Reconheça e não pare de reconhecer, ininterruptamente. Sabe. Um grande teólogo, Karl Barth, ele dizia que o povo de Deus deveria ter na mão direita a Bíblia Sagrada e na mão esquerda o jornal diário. Porque ele tem que ter a revelação e ele tem que conhecer a realidade que o jornal vai lhe mostrar, para que ele seja capaz de ler, compreender, interpretar e aplicar a verdade à realidade. E o apóstolo Paulo vai dizer, Timóteo, sabe. Você precisa saber, você precisa conhecer a realidade. Você não pode ser um alienígena, desconectado com a realidade. Esse movimento, monasticismo, de fugir da realidade, de fugir da sociedade, não é o que Deus quer. Nós vivemos no meio de um mundo corrompido, e a corrupção adentrou os nossos arraiais, o nosso meio, e os irmãos ficarão estarrecidos sobre a religiosidade divorciada de ética e de moral. Como alguém pode ser religioso e ao mesmo tempo imoral, corrupto? Como uma pessoa pode professar Cristo como Senhor e Salvador e simultaneamente ter padrões éticos e morais piores do que o do mundo, caído e corrompido no lamaçal do pecado? Mas há pessoas religiosas, profundamente religiosas, mas que têm valores e princípios que não são os revelados por Deus. E o apóstolo Paulo está dizendo, Timóteo, sabe, é uma ordem, reconhece, percebe, entende, conhece a realidade na qual você está inserido. Sabe o quê? Nos últimos dias haverá tempos difíceis, tempos perigosos, tempos ameaçadores. Mas será que a expressão últimos dias se refere aos dias derradeiros que antecedem o retorno de Cristo? Não. Se os irmãos estudarem a escatologia, a doutrina das últimas coisas, os irmãos entenderão que com a encarnação de Cristo começam os últimos dias. Foi profetizado que nos últimos dias, Joel 2:28, Deus derramaria do seu Espírito, e Ele já derramou. Mas a lua ainda não escureceu, o sol não escureceu, a lua, então aquela profecia de Joel já começou a se cumprir, mas não se cumpriu na totalidade. A totalidade da profecia dos últimos dias, ela se completará quando Cristo retornar. Quando Cristo se encarna, quando há a manifestação divina na história, começam os últimos dias. Os últimos dias foram inaugurados. Quando Cristo se encarna, nós entramos no último capítulo da história da humanidade, no epílogo. Você já teve o prazer de ler um livro e de entrar no último capítulo, mas esse último capítulo pode ter 50 páginas. Nós já estamos no último capítulo da história da humanidade. Nós já estamos no epílogo. Nós já estamos vivendo nos últimos dias. Agora, se nós estamos nas primeiras páginas da conclusão, do epílogo, do último capítulo, se estamos na metade deste epílogo, desta conclusão, ou já nas últimas páginas,
da conclusão, nós não sabemos, mas nós estamos vivendo nos últimos dias. Portanto, o que Paulo está descrevendo com verbos do futuro, porque trata-se de uma profecia, é para dar a dimensão profética do que ele está dizendo, sabendo que, de acordo com as profecias do Senhor Jesus Cristo, este quadro, que será normal, natural, nos últimos tempos, ele se agravará naqueles momentos derradeiros que antecederão o retorno de Cristo com poder e grande glória. Quando Jesus disse que a iniquidade se multiplicará e o amor esfriará. Esfriará por quê? Pelas razões que ele nos apresentou aqui. Então, por que o apóstolo Paulo exorta Timóteo? Sabe, porque os homens, não é? E ele apresenta 19 razões causadas por nós humanos. Por que viveremos tempos difíceis? Sabe por quê? Primeira razão, pois os homens amarão a si mesmos. Filéu, em grego, é amar. Eles amarão a si mesmos, serão amantes de si mesmos. Nós somos ordenados para amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a nós mesmos. Não é errado ter amor próprio, autoestima, não é? É bom, mas a característica dos homens dos últimos dias é que eles amarão a si mesmos. E esse amor que terão por si mesmos farão com que eles se amem acima de Deus e acima do próximo. Eu fiquei impressionado, já disse isso algumas vezes, quando no primeiro ano do seminário nós fomos aprender hebraico. E então me deram uma Bíblia em hebraico. E eu descobri que a gente não abre a Bíblia assim, mas é o contrário, é de trás para frente. E eu aprendi também que no hebraico não se conjuga eu, tu, ele. No hebraico é ele, tu, eu. Se é de propósito, eu não sei. Mas essa deveria ser a ordem natural das coisas. Ele, o próximo e, em terceiro lugar, eu. A razão para o mundo ser como é, os conflitos conjugais, os conflitos familiares, os conflitos da igreja, se dá justamente, pois os homens amarão a si mesmos. Segundo lugar, eles serão gananciosos. Traduz uma palavra grega que começa com file, de filéu, de amor, mas é amor ao dinheiro. Literalmente, amor ao dinheiro. Filarguros, amantes do dinheiro. Eles amarão o dinheiro. E os irmãos sabem que por dinheiro o ser humano mata, o ser humano corrompe. Ele quer conquistar o poder para roubar, para enriquecer. Não importa se o dinheiro que vai ser desviado é dinheiro da saúde e vai gerar morte, se eu vou enriquecer, se eu vou viajar, se eu terei do bom e do melhor, que as pessoas morram, isso pouco importa, porque elas amam a si mesmas. E elas amam o dinheiro. E em 1 Timóteo 6,10 diz que a raiz de todos os males é o dinheiro. O amor ao dinheiro. Há pessoas que dizem, eu sou trabalhador. São pessoas que amam tanto o dinheiro que não conseguem parar de trabalhar porque querem ganhar mais, cada vez mais, porque são pessoas gananciosas e que não se contentam nunca. E se tiver que roubar, corromper para ter maiores lucros, terão, porque quem ama o dinheiro acredita que os fins justificam os meios. Quem ama o dinheiro não tem escrúpulos para obtê-lo, por corrupção, seja pelos meios que forem. Então, duas palavras que começam com amor: amor a si e amor ao dinheiro. Em terceiro lugar, viveremos tempos difíceis porque os homens serão arrogantes. A palavra significa literalmente altivo, alguém que se julga superior aos outros. Se você é arrogante,
é altivo, e se você se julga superior aos outros, você menospreza os demais, você despreza os demais. O desprezo, o menosprezo aos outros é uma consequência natural da arrogância do coração humano. Se um cônjuge ele é arrogante, ele despreza a esposa ou o marido, e assim por diante. Eles também são presunçosos. A palavra indica alguém que se jacta, que se gaba, que fica falando das suas próprias realizações. Eu me lembro, lá no seminário tem uma praça, e o apelido da praça era Praça da Maledicência, porque na segunda-feira os seminaristas chegavam e cada um vinha com uma história mais mirabolante. Não, eu preguei ontem à noite 20 conversões, o outro 15, 30, era um negócio assim de muitas conversões, não é? Cada um queria contar um resultado maior e melhor do que o outro quando fez o apelo na sua pregação. E são pessoas, não é, que se gabam, gostam de falar do que fizeram, gostam de exaltar os seus feitos. Em sua jactância, eles ultrapassam os limites da verdade. Eles gostam tanto de promover o que são e o que fazem, que mentem, que vão além dos limites. Alguém que supervaloriza e magnifica os fatos, a fim de se engrandecer na tentativa de impressionar e de convencer as pessoas. São aquelas pessoas que gostam de encher a sua própria bola, que se exaltam. E Jesus diz que todo aquele que se exaltar será humilhado. Viveremos, Timóteo sabe, compreende, que haverá tempos difíceis, porque os homens amarão a si, amarão o dinheiro, eles serão arrogantes, eles serão presunçosos, eles também serão blasfemos. A palavra literalmente significa caluniador. A blasfêmia é uma calúnia contra Deus. São pessoas que falam impropérios, absurdos, colocando em Deus a culpa de toda a miséria, de todo o sofrimento que há no mundo. Blasfemos. São pessoas que estarão blasfemando a Deus todo o tempo todo. Também serão pessoas desobedientes aos pais. Um dos mais importantes mandamentos de Deus é honrar pai e mãe. O respeito aos pais revela tudo do caráter de alguém, pois quem não trata bem, não valoriza e não agradece aos pais, como tratará o cônjuge e as demais pessoas? Se você é desobediente aos seus pais, que foram usados por Deus para lhe trazer ao mundo, se você não lhes obedece, não lhes respeita, não ouve, não acata as suas orientações, essa é uma característica dos últimos tempos. Desobediência aos pais. Também ingratos. E aí não precisa dizer muita coisa. Eu lembro de um pai que até o último dia da faculdade, ele acordava cedo, preparava a vitamina do filho, a mesa, o misto quente, tudo, o rapaz acordava, tudo na mesa, ele ia levar na porta da faculdade, ia pegar tudo, pois ele pegou idade, ele ficou com uma situação de aposentadoria precária, o rapaz despontou economicamente, e o pai passando mal, indo para hospital público, e o filho não quis pagar para ele um plano de saúde, e a família ficou dizendo, esse pai se esmerou, se desdobrou, fez tudo por esse filho, tudo. E agora que ele está bem e o pai, na sua condição de aposentado, não está, ele é incapaz de ajudar seu pai e sua mãe. Ingratidão, desobediência aos pais, ingratidão, não reconhecer as pessoas que Deus usou para nos abençoar. Conheço noras que lutam contra os seus maridos para não ajudar os sogros.
Tem genro que tenta proibir a filha de ajudar os pais. Irmãos, os nossos progenitores, aqueles que nos deram vida, devem ser abençoados por nós. Um genro, uma nora, jamais deveria colocar obstáculo para abençoar os pais. Tudo tem limite, é claro, mas foram eles que cuidaram de nós. A ingratidão, a desobediência aos pais é coisa terrível. Nos últimos tempos, os homens serão assim. Eles amarão a si mesmos, portanto, pai e mãe, eles amarão o dinheiro, gastar dinheiro com pai e mãe, serão rancorosos, serão arrogantes, presunçosos, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios. Não precisa explicar muito. A impiedade é a característica oposta da piedade, da reverência, do temor a Deus. Eles serão assim, não querem saber de Deus, da palavra de Deus, da verdade de Deus. São ímpios. Eles também são sem afeição natural, desafeiçoados, a falta de toda afeição natural. Como é que pode uma mãe largar filhos com o marido e ir embora por causa de uma paixão? Uma mulher que é mãe, ver a sua filha sendo abusada pelo seu amante, e para não perder o amante, sabe que a filha, o filho está sendo abusado, não tem mais afeição natural. Irmãos, vivemos tempos difíceis. Os irmãos sabem que os casos de abusos, eles são inúmeros. 1/3 deles é que vem à tona, porque grande parte se dá dentro de casa, com familiares e pessoas próximas, porque a afeição natural acabou. Não há isso, não há amor pelos parentes, sem afeição familiar, pessoas que não ligam para os laços familiares, destituídos de amor por aquele que naturalmente o exige, amor entre pais e filhos. Essa é a característica dos homens, e aqui homem é genérico, é homem e mulher. Ele não está falando só de homens do sexo masculino. Timóteo sabe, os últimos tempos serão tempos difíceis, e isso piorará à medida que o fim dos tempos, quando Cristo voltar, será. Eles também são incapazes de perdoar, são irreconciliáveis, são pessoas que rompem relacionamentos, e porque são incapazes de perdoar, são irreconciliáveis. Eles rompem relacionamentos, eles ficarão rompidos para o resto da vida, mas não terão a humildade de pedir perdão, não terão a humildade de perdoar, para que relacionamentos sejam restaurados. A palavra denota a hostilidade que não admite tréguas. Caluniadores. Esta palavra traduz a palavra grega diabolos. Diabo é acusador. Eles serão caluniadores, diabolos. São aquelas pessoas que promovem intrigas na esperança de conseguir algum benefício pessoal. Caluniador. Se você quer prejudicar alguém, você vai denigrir a imagem daquela pessoa perante as outras com calúnia, com mentiras, caluniadoras. Também serão pessoas, irmãos, descontroladas, sem poder, sem autocontrole, sem continência, tanto em relação à língua, quanto em relação aos desejos, aos apetites e tudo mais. É uma característica desta era, descontrolados. É por isso que os vícios, vivemos numa sociedade viciada. Os vícios sempre estiveram ali. E vício não é só álcool, cocaína, sexo vicia, prazeres outros viciam, devido ao descontrole, cruéis, incivilizado, selvagem, bárbaro. A palavra era usada para descrever animais selvagens e pessoas que agem
como animais selvagens, cruéis. O leão não tem pena, meus irmãos, do cabritinho quando ele está com fome. Ele agarra, ele espatifa, ele rasga, ele devora. Não há pena, é crueldade. Os homens são cruéis. Não importa se o teu pai vai morrer num corredor porque não tem a medicação. Não, isso não importa. A crueldade, irmãos, é essa. Não é doer no coração ao ver miséria e pobreza e você saber que você está causando isso com corrupção e continuar praticando. Inimigos do bem, sem leis para o bem, odiadores do bem. É bem, é bom, não quero, é inimigo. Detesta as coisas que são para o bem. Traidores, outra palavra usada para pessoas que traíam seus pais, era usada no grego da época para pessoas também que faltavam como um juramento, era usada para pessoas que abandonavam outras em perigo, há pessoas que rompem pactos, alianças. O casamento é um pacto, é uma aliança. Traidores, porque o coração é infiel. Nada dói mais do que você ter um amigo íntimo e descobrir que esta pessoa te trai, falando mal de você, ou te prejudicando, e você não sabe. A dor da traição de um cônjuge, a dor da traição de um pai, de um filho, que coisa triste, pois é uma característica dos homens dos nossos dias e das mulheres, traidores. Falta lealdade, falta fidelidade, traidores. Eles também, meus irmãos, diz o apóstolo Paulo, são inconsequentes, obstinados, precipitados. Essa palavra, descreve alguém que está pronto a precipitar as coisas com linguagem ou ações ásperas. São aquelas pessoas que falam sem pensar, tomam decisões sem meditar, agem de maneira precipitada, impensada, impulsiva, é uma característica. Orgulhosos de novo, arrogantes, não é? São pessoas que são mais amigos dos prazeres. De novo é filho, a palavra começa. Amam o Édoni. Filho, a palavra filho é amor e Édoni é prazer. São amantes dos prazeres. São mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. Eles também têm aparência de religiosidade. Que coisa terrível. Esses homens, essas pessoas, com todas estas características, têm aparência de religiosidade. São pessoas religiosas, adeptas de muitas religiões, inclusive do cristianismo, diz o apóstolo Paulo, mas rejeitando-lhe o poder. Na minha Bíblia tem um asterístico, e lá embaixo está escrito piedade, Eusebeia. Tem a aparência de piedade, é aquela pessoa que tem o linguajar evangeliquez, ou glória, ou bênção, unção, fogo, poder, né? Aquele linguajar que quem ouve diz assim, é piedoso, é fervoroso, ele já adquiriu o linguajar, o trejeito, o modo do crente de falar, e quem olha para essa pessoa quando está louvando, quando essa pessoa está falando, você diz, ali vai uma pessoa piedosa, temente a Deus. Mas o apóstolo Paulo diz que a aparência, a palavra no grego indica apenas o que é externo, a forma, não tem conteúdo, não tem consistência. A piedade que é demonstrada é de fachada. É o que Jesus denunciou no Sermão do Monte. Aqueles que jejuavam e ficavam amarelados, moribundos, para as pessoas olharem e dizerem, olha, já está 48 horas sem comer, que homem espiritual. Aquela pessoa, né, que dava esmolas, fazia o bem
diante das demais, para que os outros dissessem como é bom, como é generoso. É essa religiosidade, irmãos, hipócrita, que Deus odeia, que Deus denuncia através dos profetas, quando queremos que as pessoas nos vejam fazendo o bem para pensarem que somos bons, mas o que queremos, na verdade, com essa caridade para os outros vem, é o elogio, é a exaltação. Então, é uma aparência de piedade, mas negando-lhe, rejeitando-lhe o poder. Na primeira carta de Paulo a Timóteo, ele fala: exercita-te pessoalmente na piedade. Ela tem muita utilidade, ser piedoso, reverente, temente, uma pessoa que tem devoção para com Deus. Portanto, ora, portanto, louva, portanto, tem uma vida cristã, mas rejeitando-lhe o poder. A piedade tem poder. Quando você vê uma pessoa piedosa, você sente vontade de pedir a ela para orar. Quando você vê alguém cuja aparência não é piedosa, você não pede oração. Mas quando você vê aquela irmã, aquele irmão piedoso, você diz: aqui está alguém a quem Deus ouve, porque é piedoso, e você tem vontade de procurar aquela pessoa e pedir: ore por mim, e abrir o coração pedindo oração. Essas pessoas, sim, só a aparência da consagração, da piedade e do fervor, mas rejeitando-lhe o poder da piedade. Então, vem a segunda ordem. Qual é? Afasta-te também desses. Afasta-te. Os exegetas dizem que a palavra indica fugir com horror. Se você der de cara com uma cobra venenosa, você se afasta com horror. Quando você vê um grande perigo, é algo que gera em você uma repulsa, um afastamento horrorizado. Afasta-te, porque esses estão dentro da igreja. É o que o apóstolo disse: quando eu vos escrevi para que não vos associasses aos imorais, eu não estava me referindo aos deste mundo. Caso contrário, vocês tinham que sair do mundo. Eu estou me referindo àquele que, dizendo-se irmão, ele se apresenta como irmão, como uma pessoa crente, como filho de Deus, como filha de Deus, e não é. Eu já vi muita gente se desviar dentro da igreja, foi desviado por membros da igreja, que exerceram mais influências uns sobre os outros e acabaram longe de Deus e longe da obra de Deus. Então, o apóstolo Paulo diz: afasta-te também desses. Por quê? Porque entre eles, e aí ele não está dizendo que são todos, estão os que se intrometem pelas casas. A palavra intrometem significa literalmente entrar de uma maneira insidiosa, de uma maneira sagaz e sutil. Provavelmente, quando os homens estavam trabalhando, os maridos, esses homens que estavam nas igrejas, iam de casa em casa para pregar, e o que eles faziam? Conquistavam mulheres tolas. A palavra mulheres tolas traduz a palavra mulher no diminutivo, mulherzinha. Paulo está usando o diminutivo com conotação pejorativa, para dizer que esse tipo de mulher que está na sua casa e que é visitada por um pregador que se intromete de uma maneira insidiosa, e hoje a realidade é diferente. Hoje a mulher não está somente no lar e o marido trabalhando. Hoje a mulher também está no mercado de trabalho. É o colega de trabalho, é aquele que está lá, né, com quem a gente convive. E Paulo chama de mulheres tolas. São mulheres, mulherzinhas, carregadas de pecados, sobrecarregadas, elas têm um fardo. São mulheres que provavelmente nunca conheceram a Cristo e lançaram essa carga de pecados sobre a cruz para serem novas criaturas, não é?
mulheres dominadas por várias paixões, mulheres dominadas por paixões pecaminosas e sobrecarregadas de pecados, são presas fáceis para os falsos crentes, os falsos pregadores, os falsos mestres. São facilmente conquistadas. A palavra conquistar é um termo militar, que literalmente significa tomar pela força, escravizar, possuir, dominar. Como pensamos nós? Uma pessoa pode estar na igreja com estas características, fazendo proselitismo de casa em casa, mas com esse padrão de conduta moral. É a religião divorciada da ética, é a fé sem obras, é o amor a si mesmo e não o amor a Deus. Queridos irmãos, nem tudo que brilha é ouro. Existem casos e casos e casos de pessoas que estão sendo violadas, abusadas por líderes religiosos. São muitos os casos. E muitos não vêm à tona. Recentemente, um grande líder, um expoente mundial na área de apologética. Eu mesmo tenho livros, muitos livros dele, e ouvi diversas mensagens dele no YouTube, considerado um ícone no mundo evangélico da ortodoxia e um grande apologeta. Morreu e veio à tona o que se abafou durante muitos anos, que ele era um abusador. Ele criou uma instituição cristã, onde trabalhavam mulheres, e ele era tão prestigiado, esse pastor, que quando elas denunciavam os abusos, e alguns foi estupro, ninguém acreditava nelas. Mas aquela instituição contratou uma equipe de advogados e deu carta branca para investigar pormenorizadamente e dar um relato, e o relato comprovou que ele abusou durante muito tempo de muita gente. Foi um escândalo, a família ficou arrasada, os irmãos podem imaginar. Aquela instituição ficou arrasada, mas ele era um abusador de mulheres, dentro de uma instituição cristã que promovia a obra de Deus. Como isso pode ser possível? Mas é possível, portanto, nenhuma irmã seja ingênua. Nenhuma irmã seja ingênua. Pode ser pastor, pode ser o que for. Um pastor de caráter não toca em mulher, não fica com gracejos, não fica com brincadeiras, não fica com liberdades. Isso é muito importante, porque muitas vezes nós amamos os pastores, confiamos tanto, e às vezes não são pessoas dignas de serem confiadas. Portanto, sejamos sóbrios, como a palavra de Deus diz, vigiar e orar, porque tem lobo vestido de cordeiro, ok? Pelo fruto se conhece a árvore. Então, estejamos muito atentos às condutas. Pois bem, estas mulherzinhas tolas, carregadas de pecados, dominadas por várias paixões e que são conquistadas por estes falsos cristãos, elas estão sempre aprendendo. A palavra indica pessoas que querem ouvir novidades. Não é que estão sempre aprendendo a palavra. O que as chama a atenção são as novidades, as profecias, as coisas novas, uma nova doutrina, uma nova pregadora, um novo pregador, uma nova ideia. Pessoas atraídas por coisas novas, inéditas. Parece que as coisas conservadoras, não é? Já cansou, quer ouvir uma interpretação nova disso aqui. Elas estão sempre aprendendo, mas nunca podem chegar ao pleno conhecimento da verdade, porque não buscam a verdade, buscam coisas novas, têm comichão nos ouvidos para ouvir novidades. Por isso, são presas fáceis para os instrumentos do maligno.
Muito cuidado, a verdade de Deus está aqui. E a semelhança, e agora ele volta, ele sai das mulherzinhas e ele volta para a totalidade das pessoas. E a semelhança de Janes e Jambres. Estes dois nomes não estão na Bíblia, mas na tradição judaica, Janes e Jambres eram os dois magos principais de Faraó. Quando Moisés e Arão compareceram perante Faraó para fazer os sinais, os milagres, as pragas, então Faraó, os irmãos lembram do texto, convocou os seus magos e até um certo ponto eles conseguiram reproduzir com suas artes mágicas, portanto, por poder espiritual satânico, alguns milagres. Até que chegou um limite e eles disseram, isso é dedo de Deus. Daqui para frente não dá mais, ninguém acompanha Deus. Ok? Então, Janes e Jambres, eles resistiram a Moisés. E eles também resistem à verdade. São pessoas que estão na igreja, pregando na igreja, mas resistem à verdade. Resistem a Paulo e a Timóteo, como Janes e Jambres resistiram a Moisés. E porque resistem à verdade, são homens de entendimento corrompido e reprovados na fé. Aqui, fé não é o ato de crer, mas é aquilo no que você crê, é o conteúdo da fé. Quando Paulo diz para que nós defendamos a fé, ele está se referindo ao corpo de doutrinas, ao conteúdo daquilo que acreditamos. Um livro de doutrina pode ser chamado de A Fé Cristã, as verdades nas quais os cristãos creem. Então Paulo está dizendo que eles são reprovados na fé, eles não têm a sã doutrina, eles não conhecem a verdade, eles rejeitam a verdade, o entendimento deles está corrompido, eles distorcem a palavra de Deus, eles resistem à verdade de Deus, e eles estão aí de casa em casa, agora estão no YouTube, agora estão no Facebook, agora eles estão espalhados. Tempos difíceis são os nossos tempos. Por isso eu disse que não dá vontade de ter filhos, para eu botar filhos no mundo como esse. Ora, você sabendo que a sua esposa e seus filhos estão num mundo como esse, você pode não ser um homem de oração, de intercessão, que chora, que derrama lágrimas diante de Deus, que sustenta, que protege a sua família com oração? Como, irmãos? Tempos difíceis. Aí, quantas características malignas, terríveis dessa gente. Como nós podemos abrir mão dessa arma espiritual que é a oração? As nossas armas não são carnais, elas são poderosas em Deus. E a arma mais poderosa, irmãos, é a oração. Para você empurrar um piano desse tem que ter força. Um homem não consegue. Vários homens, a força muscular. Esses aparelhos de ar-condicionado, os motores estão funcionando porque tem uma casa de força ali, gerando energia. Mas quando você enfrenta o mal e o mundo maligno, só tem uma força, não é a elétrica, não é a muscular, não é a atômica, só tem uma força capaz de enfrentar, confrontar e vencer, é a força espiritual. Por isso Jesus disse, essa casta, esses demônios aqui, só saem à força de oração. Jesus lhes deu poder e autoridade para expulsar os demônios. Mas Jesus sobe ao monte da transfiguração. Um pai aflito traz o seu filho endemoniado. Lá estão os discípulos, 9, porque Jesus subiu com 3 para o monte da transfiguração. E ele disse, eu trouxe, eles não puderam. E depois eles disseram, Senhor, por que não podemos? Se o Senhor nos deu poder para expulsar, porque, irmãos, essa casta só sai à força de oração, a força da oração. Só a oração tem força.
para vencer isso aqui. Por isso o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. A salvação depende de poder. Quem é que muda um homem que ama o dinheiro, que ama a si mesmo, que é presunçoso, arrogante, blasfemo, desobediente aos pais, ingratos, ímpio, que não tem afeição natural, que é incapaz de perdoar, que é caluniador, que é descontrolado, que é cruel, que é inimigo do bem, que é traidor, inconsequente, orgulhoso, que ama os prazeres. Irmãos, quem pode mudar um homem assim? Uma pessoa assim, uma mulher assim? O Evangelho é a única esperança. Ele é o poder de Deus para a salvação. Salvação depende de poder, do poder de Deus. Não tem outro poder. Por isso não podemos pregar outra palavra senão a palavra de Deus, o Evangelho. E tem que ser no poder do Espírito do Senhor. Por isso temos que ser pessoas de oração. Tem que entender que o poder, o revestimento de poder é produto de oração. Se você não ora, você não tem acesso à força capaz de mudar isso, de proteger tua família, de todas essas ideologias malignas. Há uma campanha contra a família, há uma campanha que exalta o homossexualismo, que exalta casamento homossexual, ideologia de gênero, que quer enfiar a goela abaixo da juventude, que isso é normal, que isso está certo. Que, irmãos, há uma campanha anti-Deus, anti-família, e os irmãos da igreja têm que acordar para entender o que está acontecendo no mundo. No Ocidente, em países tradicionalmente cristãos, há campanhas agora das instituições, dos poderes contra a fé. Não vai demorar muito. As liberdades religiosas vão ser caçadas. Nós estamos caminhando cada vez mais para o fim dos tempos. Tempos difíceis que piorarão. E os seus filhos vão crescer numa sociedade corrompida como essa. E vão ter líderes religiosos corrompidos como esses. E você acha que domingo pode ir para banho? Você acha que domingo pode ficar dormindo com preguiça e não vem adorar? E não se integra na vida da igreja? Não traz a família para se integrar na igreja? Você quer seus filhos com amizades todas de pessoas não crentes? Não, irmãos. Além de ser mandamento bíblico guardar o dia do Senhor, além de ser um prazer adorar, e de ser um meio de fortalecimento, é para proteção. Agora, muita gente abre mão do culto, da palavra, e depois os filhos desviam, e aí é como diz, o leite derramou. Mas ainda há tempo para orar. Nunca é tarde para mudar. Nunca é tarde para consagrar a vida, priorizar Deus. Priorizem Deus. Sabe, Timóteo, que nós estamos vivendo tempos difíceis, perigosos, ameaçadores, pois os homens são assim. E eu pergunto para os irmãos, se os irmãos não soubessem que eu li um texto bíblico, os irmãos não diriam que eu estaria lendo um texto de alguém que escreveu hoje e que está descrevendo a nossa sociedade? Com certeza. Só que isso tende a piorar. Eles não irão adiante, pois sua insensatez será revelada a todos, assim como aconteceu com aqueles. Queridos irmãos, afasta-te destes, afasta-te com horror. Não quer seguir a Deus, está corrompendo o que é de Deus, afasta-te, afasta-te. É melhor um covarde vivo do que um herói morto. Afasta-te de pessoas que aparentemente são piedosas, mas negam Deus no seu caráter e na sua conduta. Abaixe a sua cabeça, feche seus olhos, ore e diga: Deus, tem misericórdia de mim.
Eu queria agora que os homens, os maridos, dissessem: Senhor, eu tenho falhado, eu não tenho sido o intercessor, eu não tenho derramado lágrimas, eu não acordo de madrugada, eu não choro aos teus pés para o Senhor proteger a minha esposa dos ataques malignos, os meus filhos. Ó Deus, me perdoa, doravante eu serei um guerreiro de oração pelo meu lar. Se você não vai ser um guerreiro de oração, não case, não tenha filhos, não queira sob sua responsabilidade vidas preciosas. Sabe por quê? Porque no dia do juízo final, a Bíblia diz que você, marido, vai prestar contas com Deus. Você. Então, a nossa responsabilidade é enorme, é esmagadora. Então, torne-se um homem de oração, uma mulher de oração. Ouça a palavra de Deus.